Ao longo da nossa história, experimentamos a maravilhosa bondade do Senhor. Ele nos deu tantos presentes, pessoas, professores, pastores, diáconos, missionários, líderes dos PGs, pequenos grupos, Instituto Equipar, terreno, o prédio, 5 igrejas filhas e muito mais. A lista é grande. Não podemos enumerar tantas bênçãos recebidas. É claro, o maior presente de todos é o perdão dos nossos pecados, a vida eterna e fazermos parte da nossa família ampliada, a família da igreja, a comunidade da fé, do amor e da esperança. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum só de seus benefícios. Salmo 103, 2. Queridos, continuamos olhando para o futuro e gratos pelo nosso glorioso passado. Os desafios são enormes. Fomos chamados para viver em amor, em unidade, participativos, generosos, servidores. Nós não desistimos do sonho de ter um espaço maior e de desenvolver os PGs como estratégia de pastoreio. A nossa igreja é bíblica e, como tal, existe para glorificar a Deus, para impactar vidas e fazer discípulos de Jesus. Vamos em frente, vamos celebrar. No dia 27/10, 41 anos de Horto do Ipê, da nossa amada igreja. Vamos celebrar, estaremos juntos. Oi, gente. Mais uma vez, que alegria, que noite especial. Você tem sido abençoado com as canções, você tem sido abençoado com os louvores, com os testemunhos. E se clamar por Cristo, a vida se refaz. Eu me alegrarei, eu te bendirei, Senhor, em todo tempo. São canções que elevam ao nosso Deus e nos faz ficar mais próximo dEle. Oração, poder da oração. É isso que nós queremos, que já viemos aqui sendo ministrados, falando sobre isso, sobre o poder da oração nas nossas vidas. Tenho certeza que você aí no seu lugar, você tem um testemunho de oração na tua vida. O que Deus fez através da oração, no momento em que você se prostrou diante dEle, no momento em que você buscou a presença do nosso Deus, isso é oração. Isso é estar próximo dEle. E a gente vai caminhar aqui por alguns minutinhos sobre isso. E o que é oração? A gente fala tanto de oração, né? Mas a oração ela deveria ser um hábito diário das nossas vidas. A oração ela é necessário ser um hábito diário. Momento que você, um hábito como escovar os dentes, um hábito como tomar banho, deveria ser assim. E eu posso dizer para você que a oração é um privilégio. Nós somos privilegiados, porque sabemos que Deus ouve o nosso clamor, como nós cantamos muitas vezes aqui. Deus ouve a nossa voz. Quando você entra no seu quarto e você fecha a porta, e ali você conversa com Deus, Ele ouve. Ele ouve aquilo que você está passando, Ele ouve o seu coração. Ele ouve a sua dor, Ele ouve a sua luta. Mas para isso é necessário viver uma vida de entrega ao Senhor. E a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Quando a gente olha os muçulmanos, a gente vê aí que eles param tudo o que estão fazendo. Se estiverem jogando bola, se estiverem fazendo qualquer tipo de esporte, em qualquer outro momento, 5 vezes ao dia. 5 vezes ao dia, eles param para orar. Eles param para falar com Deus. Eu, vendo isso, muitas vezes me envergonho, porque eu preciso ter uma vida mais completa de oração. Quando eu vejo isso, eu vejo que eu preciso me dedicar mais à oração, que eu preciso buscar mais a Deus. E quais momentos que eu busco a Deus? Só no momento de dificuldade? Só no momento de luta? Quando eu estou ali passando por uma dificuldade ou nos momentos de alegria? Quais são os momentos que você tem buscado a Deus?
Qual o tempo que você tem gastado em oração? E a gente vai trabalhar um pouco sobre isso. Thomas Merton diz o seguinte: a oração é uma expressão de quem somos. Oração é a expressão de quem somos. Queria convidar você a abrir a sua Bíblia aí, em 2 Crônicas, no capítulo 7, no verso 14. Um texto bem conhecido de todos nós. 2 Crônicas, capítulo 7, verso 14. Está aí na tela, se você não está com a sua Bíblia. Esse texto diz o seguinte, vamos ler juntos, está aí? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus o ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Deus, obrigado, Jesus. Obrigado por esse privilégio de poder falar do teu amor, falar da tua palavra, Deus. Usa, Senhor, as nossas vidas aqui, para que possamos viver uma vida de total entrega ao Senhor. Esse é o desejo dos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto, o contexto deste versículo, ele aconteceu em um momento em que Salomão havia acabado de construir o templo de Jerusalém. E ali, durante toda aquela construção, em todos os detalhes, né, a gente pode ver aí o templo, a construção do templo para adoração a Deus. O livro de Crônicas, ele vai falar ali sobre isso, sobre cada detalhe da construção desse templo. E Salomão estava ali, construindo aquele templo com tanta beleza, com tanta excelência. E Salomão consagrou esse templo a Deus. Aí no capítulo 6, a partir do verso 14, nós vemos a oração de Salomão pelo povo. Uma oração de dedicação, porque ele acabara de construir o templo. Imagine, Salomão construiu o templo e dedicou aquilo ao Senhor. Imagina como ele estava, que alegria. O coração dele estava irradiante, feliz, porque havia feito aquilo com tanta beleza, com tanta satisfação e com tanta alegria. No versículo 1 do mesmo capítulo, capítulo 7, diz assim: a glória do Senhor encheu o templo. No versículo 12, diz o seguinte: eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para cada sacrifício. Deus ouviu a oração de Salomão. Deus ouviu o clamor de Salomão e escolheu aquele lugar para que o povo viesse adorá-lo. E o capítulo ele foi escrito em um contexto de festas, em um contexto de celebração, mas ao mesmo tempo um risco para o povo, porque Deus conhecia o coração daquele povo. Deus conhecia o coração do povo como conhece o nosso coração. Deus sabe que o nosso coração ele é pecaminoso. Deus sabe que o nosso coração é falho. E aí, 2 Crônicas, capítulo 6, verso 30, diz o seguinte: ouve dos céus o lugar da tua habitação, perdoa e trata cada um de acordo com o que merece, visto que conheces o seu coração. Sim, só tu conheces o coração do homem. Deus conhece o nosso coração, meus irmãos. Deus conhece o que se passa nos nossos corações. E dentro daquilo, ele falou ao povo, ouvi a sua oração e escolhi este lugar para mim, como templo para sacrifício. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar que os gafanhotos devorem o país, ou sobre o meu povo enviar uma praga. Ele via ali um problema. Ele sabia que o povo poderia falhar, ele sabia que o povo ia errar. Em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às situações complicadas, falta de chuva, que atrapalhava naquela época e atrapalha hoje em dia para nós também, quando as chuvas não vêm, os agricultores eles não têm como se manter, não têm como trabalhar.
Se as pragas atacam a agricultura, né, atacam as plantações, eles não têm como trabalhar. Mas se mediante a toda essa dificuldade, o meu povo continuar assim, eu estarei com eles. Se mediante a qualquer luta que você passa, você continuar servindo ao Senhor, Ele estará contigo. Amém? E é diante disso que Deus vai trabalhar nas nossas vidas. Não importa a situação que você está vivendo, não importa a luta que você está vivendo, permaneça na presença do Senhor. Permaneça firme com Ele. Não desista no meio do caminho. As coisas não são fáceis. Jesus já falou isso, né? No mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. E é sobre isso, igreja. É sobre isso que a palavra de Deus nos diz. Se o meu povo orar diante a situação de desemprego, situação de guerra, situação de crise em geral, eu vou ouvir, eu estarei com eles. Como tem sido a sua vida de oração? Como tem sido a sua luta? Essa é uma pergunta que a gente precisa refletir. E havia ali uma aliança condicional entre Deus e Israel. E essa aliança, ela incluía bênçãos e incluía também maldições. Porque caso o povo andasse em desobediência, incluía algumas coisas que não agradariam aquele povo. Trazendo para a nossa realidade aqui, e sabendo que nós não somos Israel, precisamos tomar cuidado com as nossas ações. Pois Deus é um Deus de amor, mas é um Deus que nos disciplina. Lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, diz o seguinte: tudo que o homem semear, isso também ceifará. Tudo que você semear, você vai ceifar. Se você não busca a presença de Deus, se você não está na presença de Deus, é que Deus é muito misericordioso e mesmo assim Ele nos abençoa. A misericórdia é tremenda que mesmo a gente não buscando Ele nos abençoa. Mas qual é o nosso papel? Buscar ao Senhor em todo o tempo. Buscar a sua presença em todo o tempo. E eu quero abordar algumas condições que diz nesse verso. Humilhar. Humilhar na presença de Deus. O significado literal da palavra humilhar é se prostrar. Se prostrar. Se prostrar ao chão. Se derramar na presença do Senhor. Quando a gente olha para a vida de Davi e vê quando ele falha, quando ele erra, quando ele vê que ele pisou na bola mesmo, ele rasga as suas vestes, rasga, se prostrando diante da presença de Deus. Sonda o meu coração, Deus, prova-me, conhece as minhas inquietações, vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Senhor, me ajuda, me mostra o caminho que eu devo seguir, me mostra o caminho que eu devo trilhar. Eu não consigo caminhar sozinho, Deus. Eu preciso de você, do Senhor na minha vida. Eu preciso que o Senhor me ajude a viver uma vida correta diante da tua presença. Provérbios 29, 23 diz o seguinte: o orgulhoso acaba sendo humilhado, mas quem é humilde será respeitado. Tira o orgulho do seu coração, meu irmão. Deixe Deus caminhar contigo. A gente não consegue andar sozinho. Nós precisamos da ajuda do Senhor todos os dias. Pense nisso. Deixe Deus trabalhar no teu coração. Orar. Deus requer de nós uma vida de oração. Uma vida de intimidade com o Pai. Uma vida de entrega. Uma vida de submissão. Deus requer que estejamos em submissão a Ele. Mateus 26, 41, Jesus fala aos discípulos: vigiem e ore, para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigie. Vigie, porque a tentação ela vem em todo o tempo. E o nosso papel é não enfrentar a tentação,
é afastar-se dela. O nosso papel é saber que eu sou fraco e que eu não consigo. E diariamente as tentações acontecem na sua vida. Todos os dias as tentações aparecem na tua vida. E o que você tem feito? O que eu tenho feito diante de tudo isso? Preciso orar. Preciso colocar-se diante da presença do nosso Deus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17 diz: orem constantemente, orem continuamente, orem em todo tempo. Salmos 55, 17. À tarde, pela manhã, ao meio-dia, choro angustiado, Ele ouve a minha voz. O Senhor ouve a tua voz em todo tempo. O Senhor ouve a tua voz em qualquer momento onde você estiver. Em qualquer situação que você estiver, o Senhor ouve a tua voz. Por isso, vá, busca o Senhor, esteja na presença dEle. Efésios 6, 18. Orem no Espírito, em todas as ocasiões, Jesus, com toda oração e súplica, tendo isso em mente, estejam atentos e perseverem na oração por todos os santos. Perseverar, orar em espírito em todo o tempo, irmãos. É tão difícil quando você está no ambiente que não é a igreja. Quando você está em qualquer outro lugar, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu outro grupo que você é inserido, como é difícil, porque as coisas acontecem ali nos grupos, e às vezes você é induzido a participar de momentos que não fazem parte do seu núcleo. Você é induzido a participar de situações que não fazem parte do seu cotidiano. E como que você tem lidado com essas situações? E como você tem lidado com situações onde você se encontra que você precisa demonstrar o amor de Deus? A maior forma de nós demonstrarmos o amor de Deus é o nosso testemunho de vida. É aquilo como estilo de vida que é Jesus. Onde você estiver incluído, as pessoas vão ver Jesus na tua vida. É a nossa vida que vai falar do amor de Deus. É a minha vida que vai demonstrar que eu sou diferente. É a minha vida que vai impactar qualquer lugar onde eu esteja. E é para isso que nós vivemos, para a glória de Deus. É para isso que nós vivemos, para servi-lo e adorá-lo, para demonstrar que o Senhor vive e reina em nós. Deus, eu quero ser diferente. Deus, eu quero ser uma pessoa que o busque, que ore constantemente. O próximo ponto é buscar. E o buscar. Jeremias 29, 13 diz o seguinte: quando vocês me buscarem, me encontrarão. Sim, quando me buscarem de todo o coração. E em primeiro lugar, dou a vocês a certeza que não vão se decepcionar. Busque ao Deus. Talvez a resposta de Deus não seja a resposta que você quer, aquela resposta imediata. Talvez a resposta de Deus seja o sim, o não e espera. E muitas vezes a gente tem que esperar. Muitas vezes o negativo é para o seu bem. E muitas vezes o sim vai ser no tempo oportuno de Deus e não no nosso tempo. E o sim, o não e o espera. Mas o nosso papel é esperar e confiar, buscar e confiar de todo o coração. Porque Deus vai, com certeza, Ele não vai nos decepcionar. Último ponto. Converter-se. Deus, Ele sabia da necessidade daquele povo ali, que aquele povo deveria se converter e reconhecer que Ele era quem estava sobre o comando, quem estava sob o domínio daquele lugar. Porque Ele cura e Ele liberta. Deixar os maus caminhos é o mais importante.
e viver uma vida de entrega total a Deus. Viva uma vida de entrega total a Deus. E quando nós falamos na palavra conversão, a gente pode ver em 1 João capítulo 1, verso 9, Deus convida a confessar os nossos pecados. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Confesse os seus pecados a Deus. Só Ele pode perdoar. Só Ele pode cuidar. E não importa o tempo. Ele não olha para trás. Ele ora hoje, Ele olha agora. Por isso você tem a oportunidade de fazer isso. Você confessar os seus pecados, Deus vai te ajudar, vai caminhar contigo. A gente tem aqui o núcleo que pode te ajudar. A igreja é o núcleo que pode te ajudar. Nós caminhamos um ao lado do outro aqui, nós podemos ajudar uns aos outros. Eu não vivo sem você, eu não vivo sem a sua ajuda. Eu não consigo caminhar sozinho. Eu preciso da tua ajuda para poder caminhar. E a gente tem aqui nas quartas-feiras, vou fazer uma propaganda do CR aqui, que é um grupo onde você pode se achegar e saber que ali você vai encontrar pessoas para te ajudar. Não só no CR, mas na igreja você pode procurar qualquer irmão. Eu preciso da tua ajuda, eu não estou conseguindo me livrar dessa situação, eu não estou conseguindo me livrar dessa luta, eu preciso falar com você. Eu preciso que você me ajude para eu continuar a trilhar, para continuar seguindo os caminhos do Senhor. Romanos 10, versículo 9 diz assim: se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Com a sua boca, você dizer: Senhor, eu preciso de Ti na minha vida. Senhor, me ajuda. Eu não quero mais viver a vida que eu levo. Eu não quero mais ficar vivendo uma vida que não está me trazendo nada de bom. Poxa, eu só ando reclamando, eu só ando murmurando. Por quê? O que o mundo pode te trazer de bom, meu irmão? O que o mundo pode te trazer de alegria? Sem Jesus, a gente não é nada. Sem Jesus, nós somos nada. A verdade é que eu preciso todos os dias dizer: Senhor, obrigado por caminhar comigo. E a verdade é que o nosso Deus, Ele foi à cruz para derramar o seu sangue por mim e por você. E não acha que foi fácil para Jesus estar ali naquela cruz. Na oração em Mateus capítulo 26, verso 29, ele diz o seguinte: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, ele foi submisso e cumpriu com o propósito para que eu e você tivéssemos vida. Para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. Igreja, Jesus está convidando você a ter uma vida submissa. Uma vida de entrega. Ele quer que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. Relacionamento de intimidade com Deus. Relacionamento de contar a Ele todas as lutas que você vem vivendo. Jesus é o nosso verdadeiro amigo. Jesus é aquele que está do nosso lado sempre. Deus conhece a sua dor. Ele conhece a sua luta. Ele conhece os seus anseios. Salmo 37, verso 5 diz: entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Deixa Deus conduzir a tua vida, meu irmão. Deixa Deus estar no controle da tua vida. Nós, como igreja, precisamos nos unir para que o Senhor prevaleça
E precisamos uns dos outros. A igreja não são as 4 paredes aqui. A igreja sou eu e você. E nós precisamos uns dos outros. Eu preciso de você para poder continuar a minha trilha, para poder continuar a minha caminhada. Vamos nos unir em oração para que a vontade de Deus prevaleça. Concluindo, somos totalmente dependentes do Senhor. Precisamos mudar a vida, ter mudança de vida, nos arrependermos e saber que a dependência do Senhor é através da oração. Que quando eu oro, eu estou, de fato, conversando com Deus e sabendo que Ele vai me ajudar. Para isso, você precisa confessar os seus pecados e viver uma vida de entrega total a Ele. Uma frase de Bill Hybels diz o seguinte: Deus não pode ser visto por olhos espirituais que estão cerrados. Deus não pode ser ouvido por ouvidos espirituais que estão tapados. E Deus não pode ser seguido por um coração que se mantém obstinadamente endurecido. Abra a porta do seu coração para que o Senhor faça morada. Ele não vai invadir o seu coração. Ele vai bater. Deixa o Senhor entrar na tua vida. Deus nos abençoe. Amém.